Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal, o seu portal para a história da tecnologia. Hoje, vamos embarcar numa viagem no tempo, de volta a uma era antes da nuvem, do streaming e até mesmo dos pendrives. Preparem-se, porque vamos desenterrar os fósseis digitais que muitos de nós usamos para guardar nossos trabalhos escolares e os primeiros jogos, os disquetes e os zip drives. Lembram-se daquele som característico? O cachunque de inserir um disquete e o zumbido mecânico do drive. Lendo os dados, para quem viveu essa época, é uma nostalgia instantânea. Para os mais novos, pode parecer algo saído de um filme de ficção científica antigo. Mas acreditem, esses pequenos quadrados de plástico foram a espinha dorsal do armazenamento de dados por décadas. Vamos começar pelo vovô de todos, o disquete de 8 polegadas. Isso mesmo, 8 polegadas. Imagine um disco de vinil pequeno e quadrado. Lançado no início dos anos 70, ele era enorme e flexível, quase como uma pasta. Sua capacidade, míseros 80 kilobytes. Hoje, isso não armazena nem uma foto de baixa resolução do seu celular. Mas na época, era revolucionário. Ele permitiu que programas e dados fossem transportados fisicamente entre computadores que não estavam em rede. Claro, a tecnologia não parou por aí. Na década de 80, chegou o queridinho de muitos, o disquete de 5 1/4 de polegada. Ele ainda era flexível, daí o nome floppy disk, mas bem menor que seu antecessor. Sua capacidade aumentou, variando de 160 kilobytes a impressionantes 1,2 megabytes nas versões de alta densidade. Quem aqui não se lembra de ter uma caixa cheia deles, com etiquetas escritas à mão? Trabalho de história, jogos, documentos importantes. Cada um guardava um pequeno universo digital. Eles eram frágeis, os ímãs eram seus arqui-inimigos. Calor, poeira, um copo d'água derramado. Tudo podia significar a perda de horas de trabalho. E a instalação de programas. A saga! O Windows 3.1, por exemplo, vinha em uma caixa com mais de 10 disquetes. Você passava um bom tempo inserindo o disco 1, depois o disco 2, o disco 3, e rezava para nenhum deles dar erro no meio do processo. Era um ritual de paciência e esperança. Então, no final dos anos 80 e início dos 90, a tecnologia deu mais um salto com o disquete de 3,5 polegadas. Este é o que a maioria das pessoas se lembra quando ouve a palavra disquete. Era pequeno, rígido e vinha com uma proteção metálica deslizante para o disco magnético. Muito mais robusto e prático! A capacidade padrão era de 1,44 megabytes. Pode parecer pouco, mas para a época era o suficiente para transportar documentos de texto, planilhas e até algumas imagens de baixa qualidade. Esse disquete se tornou o padrão absoluto. Quase todo computador vendido nos anos 90 vinha com um drive de 3,5 polegadas. Ele era tão icônico que o seu desenho virou o símbolo universal para salvar em softwares, um legado que perdura até hoje, mesmo que muitos jovens usuários nunca tenham visto um de verdade. É um verdadeiro ícone do design funcional! Mas, como tudo na tecnologia, os 144 megabytes logo se tornaram insuficientes. Os programas ficaram maiores, os jogos mais complexos, e as primeiras fotos digitais começaram a surgir. Salvar um projeto que tinha mais de 2 megabytes significava dividi-lo em vários disquetes. Quem nunca viu a famosa mensagem? Por favor, insira o disco 2. Foi nesse cenário de necessidade que um novo herói apareceu no horizonte. O Zip Drive. Lançado pela Omega em 1994, o Zip Drive foi uma verdadeira revolução. Imagine passar de um carro popular para um esportivo. Enquanto o disquete carregava 144 megabytes, o primeiro disco Zip armazenava 100 megabytes. Era mais de 70 vezes a capacidade de um disquete comum. Mais tarde surgiram versões de 250 megabytes e até 750 megabytes. Os discos zip eram um pouco maiores e mais grossos que os disquetes de 3,5, e o drive, geralmente externo, se conectava ao computador através da porta paralela, ou, mais tarde, via USB.
a velocidade de transferência também era muito superior. De repente, era possível fazer backup de partes importantes do seu disco rígido, transportar grandes apresentações com imagens e até mesmo vídeos curtos. Para designers gráficos, músicos e outros profissionais que trabalhavam com arquivos pesados, o Zip Drive foi uma dádiva. Ele se tornou um símbolo de status. Ter um Zip Drive no seu computador significava que você era um usuário sério, um power user. As universidades e os escritórios os adotaram em massa. Era a solução perfeita para a era do meio. O período entre o fim do domínio dos disquetes e a popularização dos CDs graváveis e dos pendrives. No entanto, o Zip Drive também teve seus problemas. O mais infame foi o Click of Death, o clique da morte. Às vezes, um drive com defeito desalinhava as cabeças de leitura e gravação. Quando você inseria um disco bom nesse drive, ele o danificava permanentemente. E o pior, esse disco danificado, ao ser inserido em um drive funcional, podia danificá-lo também, criando um ciclo de destruição. Era o pesadelo de qualquer pessoa que dependesse desses discos para guardar seu trabalho. Apesar disso, o reinado do disquete e do zip drive durou um bom tempo. Mas a tecnologia é implacável. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, surgiram competidores mais eficientes. O CD, R e o CD, RW ofereciam cerca de 700 megabytes, a um custo por megabyte muito menor. E logo depois, veio o golpe final. O pendrive, pequeno, resistente, regravável milhares de vezes e com capacidades que cresciam exponencialmente. O pendrive tornou os discos magnéticos obsoletos, quase da noite para o dia. A Apple foi uma das primeiras a decretar o fim do disquete, lançando o iMac G3 em 1998 sem um drive de disquete. Uma decisão ousada e controversa na época, mas que se provou visionária. Aos poucos, todos os outros fabricantes seguiram o exemplo. Os drives de disquete desapareceram dos computadores, e os zip drives, que nunca foram tão universais, também sumiram. Hoje, esses objetos são peças de museu. Encontrar um computador com um drive de disquete funcional é uma tarefa para entusiastas do retrogame e da arqueologia digital, mas o legado deles é inegável. Eles nos ensinaram sobre a importância de salvar nosso trabalho, sobre a fragilidade dos dados digitais e sobre a incrível velocidade com que a tecnologia avança. Eles foram os veículos físicos que carregaram a revolução digital para dentro de nossas casas, escolas e escritórios. Cada disquete ou disco zip conta uma pequena história sobre uma época em que o mundo digital ainda era algo que podíamos segurar nas mãos. E aí? Qual foi a sua experiência com disquetes e zip drives? Você já perdeu um trabalho importante por causa de um disco corrompido? Ou usou dezenas deles para instalar um jogo? Deixe suas histórias aqui nos comentários. Vamos adorar ler. É incrível olhar para trás e ver o quanto evoluímos em tão pouco tempo. Muito obrigado por nos acompanhar nesta viagem nostálgica. Se você gostou do vídeo e quer ver mais conteúdo sobre a história da tecnologia, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Sua participação é fundamental para continuarmos produzindo. Um grande abraço e até a próxima.